Olá, está começando agora mais um programa Fala Mais. Seja muito bem-vindo e aqui você já sabe que o assunto é pessoas, o meu e o seu comportamento revelados no ar. Eu sou Guilherme Reginato e sempre tenho o prazer de ter ao meu lado a minha esposa, que é co-criadora desse projeto e também host aqui do programa Fala Mais, Grazi Bonfante Reginato. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. E olha, hoje o assunto é para você que está em ascensão, você profissional liberal, você empresário, você que quer se posicionar mais. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Grazi, fale sobre o tema e a convidada. Já é conhecida aqui do programa. Já é nossa conhecida e eu vou começar apresentando ela porque na apresentação nós vamos falar do tema. No programa de hoje, nós vamos falar de transformação real, daquela que começa na mente e se reflete, né, em todas as áreas da nossa vida. E para isso nós vamos receber uma convidada incrível, que é a Lauriane Silva. Seja muito bem-vinda, Lauri. E ela que é especialista, né, em posicionamento de alta performance, mentalidade financeira, é advogada e empresária. Seja bem-vinda, Lauri. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez, uma grande honra ser convidada 2 vezes para estar nesse programa. E particularmente sou apaixonada por esse tema que a gente vai falar hoje, que é posicionamento e liberdade financeira e crenças financeiras de prosperidade e abundância. Acho que tem muita coisa incrível que a gente pode compartilhar. E tenho certeza que todo mundo quer ficar rico, não é? Amém. Vocês não querem ficar ricos? Cada vez mais ricos? É certeza, com certeza. Minha primeira pergunta é, por que na sua visão o posicionamento é importante? E o quanto ele é importante? Ótima pergunta. Para mim, posicionamento é extremamente importante. Porque a gente tem que ocupar vários lugares durante o dia ou ao longo da nossa vida. E se você não se posicionar, alguém pode ocupar o teu lugar. Então, espaços não ficam vazios. Quer ver um exemplo do porquê que é importante? Se você não se posicionar como pai na vida dos seus filhos, alguém vai ocupar esse espaço. Pode ser o amiguinho lá fora, pode ser o traficante, pode ser o ladrão que vai entrar para arrecadar seu filho para trabalhar com ele. Então, se você não ocupar o seu papel de esposo dentro da sua casa, dentro do seu casamento, alguém pode ocupar esse espaço, que pode ser as mídias sociais, pode ser uma depressão, pode ser uma outra pessoa, inclusive. Então, se você não ocupar seu espaço de líder dentro da sua empresa, pode acontecer muitas coisas lá dentro também. Então, posicionamento, ela é importante não só na vida profissional, como na vida pessoal. Então, a gente encontra muitos lugares que a gente precisa se posicionar e se posicionar da maneira certa. Você não tem como se posicionar como empresário dentro da tua casa. Dentro da tua casa, você tem que ser pai e esposo. Dentro da tua empresa, tu também não pode ser pai dos teus colaboradores. Aquele lá não é um ambiente familiar. Inclusive, um dos maiores erros que as empresas cometem, espero que não os nossos telespectadores, mas é tratar o colaborador como filho, criar um ambiente de família-empresa. Esse ambiente onde que você cria um ambiente familiar dentro da tua empresa, é um tiro no pé que você dá, você empresário. Por quê? Porque filho quer que o pai e a mãe deem tudo de mão beijada. Não gostam de ouvir não, querem sempre mais, e assim criam-se colaboradores insatisfazíveis, que sempre querem mais. A empresa dá, eles querem mais. Nunca é bom, nunca é suficiente. Então, quando você ocupa o teu lugar de líder, de pai, de esposo, de empresário, e se posiciona corretamente, você resolve 80% dos teus problemas. Posso garantir para você que se você for olhar a fundo os problemas que você tem, boa parte deles, ou a grande maioria, vem por falta de posicionamento teu. Ou um posicionamento errado. Então, posicionamento vai muito além da imagem. Posicionamento é atitude. Muito além, muito além. Aliás, eu posso até dizer que
pouco tem a ver com a imagem. É que talvez seja uma confusão que se faça. Eu vou lá, vou fazer um book fotográfico profissional, vou postar na minha rede social, pronto, estou me posicionando. Posicionando. E aí você Não consegue sustentar essa imagem? Perfeito. Então, eu Você precisa preciso... ocupar o lugar, é a atitude. Isso, exatamente. Lógico, o posicionamento digital, ele é uma coisa. O posicionamento na vida é outro. O posicionamento digital pode ser bom, importante para tuas mídias sociais. Mas ele não vai ser sustentável ou ele não vai sustentar resultados na vida real. Porque se você não tem um posicionamento real, aquilo não adianta você ter uma foto tua bonita, vai colar na parede aquela foto não vai viver por você. Então, o que importa... Muito forte isso. Não é? Não, perfeito. Você precisa ter uma mentalidade, você precisa ter um interior que sustente um posicionamento correto. E às vezes não é só se posicionar, né? Às vezes existe o não posicionamento por omissão e existe um posicionamento exagerado. Então, muitas vezes na minha vida eu posso falar para vocês com muita tranquilidade que muitos problemas que eu tive na minha vida foi ou por falta de posicionamento, ou porque eu me omiti, porque eu não queria olhar para aquilo, porque eu não queria ter conversas difíceis, ou porque eu me posicionei de forma errada, impositiva, com agressividade, falando de forma errada, e aí o resultado foi tão desastroso quanto o não posicionamento. Talvez tentando ocupar um lugar que não necessariamente era seu. Exatamente. Então, Entendi. essa é a importância do posicionamento. Quando tu sabe exatamente qual é o teu lugar, você age de acordo com aquele lugar. Quero aproveitar esse ponto que você trouxe, que eu achei muito interessante. Há uma confusão em relação ao posicionamento que ele inicia pela imagem. Uhum. Eu quero me posicionar. Então eu vou começar a mudar o meu visual, Minha roupa. vou mudar a roupa, vou mudar algumas coisas, vou fazer um book fotográfico, vou postar nas minhas redes sociais. Ok. Aí vem o segundo ponto, que é a questão de você sustentar esse posicionamento. Eu diria que a forma correta de se posicionar é inverter esse processo. Uhum. Comece pela tua identidade, comece por você. Comece a ocupar o lugar que naturalmente a imagem vai aparecer. Exatamente. É natural esse processo. Uhum. Então, quando você começa a ocupar esse lugar, eu quero ser líder, eu quero ser empresário, eu quero ser um mentor, eu quero ser um médico referência na minha área. Trabalhe muito essa identidade, trabalhe o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas ações, que isso vai reverberar na rede social. A rede social, ela só é a vitrine do que você é. Exato. Eu já tive pessoas que entraram em contato comigo e falaram assim, Ariane, eu já fiz fotos, eu já tenho um ótimo, o meu feed do meu Instagram aqui é maravilhoso. É tudo combinando, as minhas fotos profissionais são lindas. E por que eu não tenho resultado? Porque as pessoas, em geral, não se deixam enganar pela imagem. Porque se ela te conhece, ela sabe que você não sustenta aquele posicionamento que você apresenta nas redes sociais. Então, eu preciso realmente criar essa estrutura, e essa estrutura ela vem da nossa identidade, para você conseguir sustentar essa imagem. Senão, você vai acabar cansando, e no momento de cansaço, você não vai conseguir sustentar, e a pessoa vai aparecer. Qual que é a tua real identidade, né? Qual que é o que tá por trás dessa imagem que você tá mostrando, que às vezes não é aquela que você apresenta, né? Uau. Me lembrou um fato que eu até vou falar aqui, né? Já que fala mais. Mas logo que eu fiz a transição de carreira, eu fiz todos os treinamentos e eu comecei a trabalhar essa questão de posicionamento nas redes sociais. Para mim foi tão cansativo, eu não consegui sustentar. Porque não tem nada a ver comigo. É um trabalho que para mim não faz muito sentido, apesar de fazer todo sentido externo para divulgação, é a tua vitrine, né? Mas essa questão de fazer todo dia material, conteúdo, foi extremamente desgastante. E realmente você não consegue sustentar aquilo que você não tem. É um exemplo, assim, muito raso, né? Perto de tudo aquilo que quando a gente vai falar de verdade. Eu acho que é bem profundo, Porque, assim, são duas situações. Você não tá sozinha, né? Você não é a única. Eu conheço pessoas que, inclusive, trabalham com digital, que odeiam ficar postando coisa aparecer no Instagram.
E aí elas encontram formas de burlar isso e aparecer o mínimo possível. E outra que eu acho que teria que aprofundar e entender o que era nessa situação toda que mais te incomodava. Porque o não sustentar aquele posicionamento pode ser que tu escolheu um posicionamento errado porque o ambiente em que você estava dizia que aquele era o correto, que você precisava se comportar daquela forma, que você precisava se posicionar daquela forma, e a tua identidade, a tua alma, o teu subconsciente não queria aquilo. Eu vejo muito isso porque, observando o caso da Grazi de perto, eu vi que ela ainda não sabia exatamente o que ela queria fazer. Ela ainda não sabia. Ela estava num processo de transição de carreira, ainda em dúvida de como seria, para qual lado ela iria. Só que ela já começou a se posicionar. Se posicionar na imagem, né? Sim. Na rede social. Então, eu acho que ficou esse ruído entre o que eu quero, quem eu sou, para onde eu vou, e já tô posicionando isso. Aí ela olhava, já tô me colocando na minha vitrine. Numa caixinha. Daí ela olhava para aquela vitrine, que é o posicionamento E eu dela. estava sufocada. Porque você queria se colocar de volta numa outra caixa, tu tava saindo de um lugar e tu queria algo diferente. E você já tava indo direto pra uma outra caixa que tu nem sabia se era aquilo que você queria. E não só isso, o motivo de eu sair da minha profissão até então, ela tinha um motivo específico, que era ficar com os meus filhos. E aquilo ali tava roubando o tempo de eu poder... Exatamente. Aí não fazia Porque a minha sentido. cabeça tava bitolada naquilo que eu tinha que produzir conteúdo e o quanto aquilo era difícil para que eu realizasse. E posso falar? Hoje ela tá posicionada mais do que nunca. Posicionada como mãe, posicionada como esposa, posicionada como Profissional. Eu estou guardiã do nosso posicionada- lar. Eu estou posicionada dentro daquilo que eu me propus quando eu saí como farmacêutica, que eu atuei por E hoje, sabe 26 o que anos. acontece? Muitas mulheres, a gente percebe quando a gente convive com as outras pessoas, vem conversar com ela. Meu, Grazi, eu admiro tanto a forma como tu tá conseguindo cuidar da tua família. Poxa, eu admiro tanto essa virada que tu deu, que tu se permitiu, se permitiu deixar a tua vida profissional um pouco de lado pra cuidar dos teus filhos. Então ela tá posicionada. As pessoas estão vendo. Porque quando você se posiciona com verdade dentro daquilo que você realmente quer, reverbera. Exato. As pessoas, ela nem publica, publica muito pouco nas redes sociais, mas as pessoas percebem, sentem isso. Né? Vê nela essa figura hoje matriarcal de uma mulher que tá feliz por ter feito essa escolha. Sim. Entende? E quantas mulheres talvez gostariam de estar vivendo também isso, mas não conseguem, por quê? Porque existe a caixinha do trabalho duro, a caixinha da independência, a caixinha, né, de... Não posso depender de ninguém. Exatamente, do empoderamento. E estão fadigadas, estão cansadas, estão deprimidas. Sim. E aí quando vê uma mulher que está ocupando o espaço que ela talvez gostaria de estar ocupando, ela admira, ela respeita. Que tem o que ela não tem. Mas eu tenho, dentro do meu trabalho, eu tenho um programa que é de posicionamento. E aí o posicionamento começa assim, a gente tem etapas, né? Primeiro eu entendo qual é a minha identidade, quem sou eu, libero crenças, traumas que fazem com que eu ocupe lugares que não fazem sentido pra mim. Por que eu permaneci tantos anos, ou permaneço ainda num trabalho, ou num lugar que eu sou infeliz, em que eu me sinto naquela rotina que a felicidade é de sábado a domingo, e aí no domingo à noite eu começo... semana. É aquela crise do domingo à noite, que as pessoas têm uma crise de ansiedade todo domingo à noite, tem uma doença específica, né, com relação a isso. Então, a pessoa trabalha 5 dias, é feliz só 2, e ainda parte, né, porque no domingo à noite já começa a lembrar, na hora do fantástico, crise do fantástico, acho que é o nome. Na hora do fantástico, a pessoa começa já a ficar pensando na segunda-feira. Então, por que as pessoas ficam presas nisso, né? Então, eu preciso trabalhar isso pra encontrar... A vida é assim, né, Oriane? A vida é assim. Não é, não. A vida é assim, é assim mesmo. Os pais. É normal, é assim. Então, primeiro a gente você tem que questionar mais, né? Isso, a primeira coisa é que você tem que ser um inconformado. Isso, essa é a palavra. Inconformado, que não se conforma com a forma da manada, da média, da mediocridade. Tudo que você faça com amor, com um coração. Se você vai ser colaborador daquela empresa, que você entregue verdade naquilo que você está fazendo. Que não seja medíocre. Que não seja
fazendo isso porque o pai fazia antes de mim, ou porque alguém fazia também, ou porque eu não tenho opção, todo mundo tem opção. Que seja o seu melhor. Que seja o seu melhor naquele lugar que você tá. Né? Então, esse trabalho que eu faço, primeiro eu começo por dentro da pessoa. Depois, se ela tem interesse de se posicionar nas mídias sociais ou profissionalmente, quer divulgar o trabalho dela, aí a gente tem uma profissional que trabalha junto comigo, que trabalha um posicionamento arquetípico, que é a parte de o que eu preciso expressar para me posicionar daquela forma. E por último, é a formatura dela. Ela vai fazer um ensaio fotográfico usando tudo isso que ela aprendeu para trazer esse novo posicionamento, como se fosse uma fênix ressurgindo, Perfeito. uma nova imagem. Inclusive, eu indico para que toda pessoa viva um processo de fazer fotos profissionais ou fazer fotos com fotógrafo, porque isso cria muita crença de merecimento. Porque tu tá ali sendo o foco das lentes, inclusive ajuda a se libertar de alguns traumas de imagem, né, de público, de comunicar, porque você se permite estar ali naquele lugar sendo o foco, o palco, né, tá no palco das atenções. E eu posso, inclusive, usar o meu exemplo pessoal, porque comigo aconteceu exatamente esse processo. Primeiro, eu precisei me reconectar com a minha real identidade, entender qual era o meu propósito, me livrar de algumas amarras, de algumas crenças que me impediam de viver algo além. Esse foi o primeiro passo. Segundo, foi tomar decisões difíceis, de partir para uma transição de carreira, de começar realmente a ocupar um espaço que eu percebia que eu tinha condições, que eu tinha capacidade, que era meu por direito, mas que por algum motivo eu não ocupava. Comecei a ocupar. E eu comecei a ter uma mudança tamanha de autoimagem que eu percebi que chegou um momento que eu precisava fazer algumas fotos profissionais. E eu nem pensei em fazer as fotos para afirmação dessa nova identidade. Eu pensei em fazer profissionalmente. Para divulgar. Para divulgar. Precisava ter essas fotos para divulgar. E eu me lembro nitidamente do momento em que nós estávamos lá no estúdio fotográfico, na cidade de Agrolândia, posicionados lá, aquela coisa toda. O cara deu o primeiro clique, pá, e aí logo a foto vai pro telão. Ele tinha um telão que você conseguia ver na hora a foto. Quando a foto foi pro telão, eu olhei para aquele telão e eu falei assim, caraca. Tô apaixonado por mim mesmo. Esse é quem eu sou hoje. Foi bem assim. Agora eu tive um encontro comigo. Olha que Pergunta incrível. pra Grazi. Aham. Foi Ele essa tava encantado. as minhas palavras. Foram essas as minhas palavras. Esse cara eu tô conhecendo agora. Aliás, ele já vive dentro de mim, mas eu tô tendo a oportunidade de olhar pra ele. Esse cara é quem eu sou. É quem eu Essa sou foi a hoje. frase que você... Cara, esse é o cara que eu sou hoje. Olha só. Foi essa Forte. frase. E é exatamente o que você tá falando aqui. Que a gente conclui a formatura com com um book fotográfico profissional para que a pessoa possa se encontrar com essa nova versão. Ter um encontro com essa nova versão. É extraordinário, eu também recomendo demais que se você tá vivendo esse processo de mudança, faz um book fotográfico profissional. E sabe que isso não tem nada a ver com beleza externa, né? Eu tenho uma mentorada minha que ela é maravilhosa, muito linda, e a gente fez recentemente fotos dela. Eu recebi inúmeros comentários, nossa, que linda, que linda. E ela me mandou um áudio quando acabou a sessão de fotos, me mandou um áudio agradecendo e falando que ela nunca se sentiu tão linda na vida. Olha aí. Olha Não- aí. não- E isso é legal Quanto porque vale? Quanto vale isso pra aquela pessoa não tem preço. que nunca se olhou no espelho e se admirou tanto? E o que sabe que é mais legal é que tem verdade nisso. Não é fake. Não. As fotos que eu tirei, as fotos profissionais, são as fotos que eu uso hoje, nas minhas divulgações, nos meus materiais. E eu olho para aquela foto, eu me reconheço naquela foto. Não é fake, eu não montei um personagem Exatamente. ali para tirar uma foto, para posicionar algo que eu não sou, para poder mostrar pro mercado uma imagem que não Isso. existe. Que aí vão encontrar alguém na rua e não vão reconhecer, não é o caso. Exatamente. Então, o cara daquela foto é o cara que ela vai encontrar na mentoria, é o cara que ela vai encontrar na palestra, é o cara que ela vai encontrar no treinamento, que ela vai encontrar na rua. Né? Que é quem eu sou hoje. E olha só, já faz um ano que a gente tirou essas fotos. A mudança, ela continua acontecendo. Eu já sinto necessidade de fazer novas fotos. Então, a minha também acabou de fazer um ano que eu fiz
Eu já marquei agora a próxima para setembro, justamente por isso que eu falei, aquelas fotos já não estão mais representando quem eu sou hoje. Exato. Eu já sou uma nova versão de mim mesma. Não dá para fazer foto para acompanhar tantas mudanças, né? Porque quando a gente aprende a evoluir, a se melhorar a cada dia, a gente tá sempre em evolução. Isso que é legal. Gente, olha a frase que a Lauriane usou. A gente aprender. A gente aprende a se melhorar cada dia. É intencional. Quando você aprende isso, não sei explicar, mas você começa a perceber os aspectos que você pode melhorar e por que esses aspectos estão te prendendo, estão te segurando, e você começa a trabalhar isso. E aí eu volto a dizer, você não precisa permanecer na versão atual. Ou você pode ter uma versão melhor. E aí a frase que eu uso nos treinamentos é: sempre há uma melhor versão sua esperando por você. Sempre há. Você só precisa caminhar até ela. É como se ela estivesse do outro lado da rua te esperando. Querer acessar e ter atitudes para isso. Sempre há uma melhor versão sua esperando por você. Só que você tá confortável, tá bom assim, tá tudo bem. Ah, não, será mesmo? Mas o que eu vou... Não, é só caminhar, é só dar o passo, só levantar a cabeça e começar a enxergar o que tem adiante. E você não precisa ficar preso a essa versão atual que talvez esteja te causando dores emocionais, que talvez esteja te causando problemas de relacionamento, problemas financeiros. Todo o resultado que você tem hoje é reflexo da tua versão atual. Você só vai ter resultados diferentes se você acessar uma nova versão. É impossível ter resultados diferentes permanecendo na mesma versão. Já dizia Albert Einstein. É impossível conseguir resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Só que você só vai começar a fazer coisas diferentes quando você se tornar uma pessoa diferente. Ou uma melhor versão de quem você é. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa encontrar melhores versões de você mesmo. E, Lauri, até eu gostaria de te perguntar, antes de a gente entrar num outro tema, tem algum hábito, porque quando a gente fala em alta performance, o pessoal associa muito a hábitos e rotinas. Tem algo que você realmente recomenda para quem está buscando alta performance? Tem. A primeira coisa é cuidar da sua saúde. Porque se você não tem o hábito de cuidar do seu corpo, da sua saúde, não existe performance ou alta performance. Não vai ter nem performance que dirá alta performance. Então, a primeira coisa, se você quer ter alta performance e não faz exercício físico, então a primeira coisa é fazer exercício físico. É o que vai te ensinar resiliência, determinação, não vai te permitir que você se auto-sabote. Então, a primeira coisa que tem que acontecer na vida dessa pessoa para ela poder viver qualquer outra coisa que seja, ela precisa cuidar da saúde dela. Ela precisa ter a prática de exercícios físicos, a prática de leituras, a prática de comer saudável, de sentar e ter tempo de mesa com a sua família, sentar e comer mesmo, se alimentar sentado, com calma, não comer as emoções, nem perceber o que está comendo, né, nem mastigar. Então, é muito superficial isso, Lauriane. Como assim cuidar da minha saúde vai me trazer alta performance? Experimenta ficar doente. Experimenta pegar uma gripe. Veja se você consegue ter performance. Não vai ter nem medíocre. Não consegue. Então, as pessoas que... mas eu não faço exercício físico e eu tenho performance. Não tem. Poderia ter muito melhor. Teu resultado é muito aquém ainda do que você poderia ter. E se não acredita em mim, comece a prática de exercício físico, comece a cuidar da sua alimentação, durma com qualidade, tenha um sono reparador e depois venha falar comigo. Aí a gente vai poder comparar. Tanto que não é à toa que hoje as empresas, de acordo com a nova normativa da NR1, precisam investir em saúde emocional, em saúde, que inclui até, inclusive, a saúde física desses colaboradores. Por quê? Porque eles entenderam já que se você não tem saúde nem física nem emocional, você não consegue performar em nada. Então, quando você tem até uma pesquisa que fala que a cada $1 gasto em qualidade emocional do colaborador volta triplicado para a empresa. Olha, é importante. A cada $1 investido no colaborador, em desenvolvimento humano, em desenvolvimento de saúde emocional, volta triplicado para a empresa. Ou seja, se eu cuido das emoções do meu colaborador, o meu faturamento triplica. Por quê?
Porque esse colaborador vai performar muito melhor, vai entregar muito mais. Então, se eu cuido da saúde emocional e da saúde física, por via de consequência, eu vou ter alta performance. Então, além de cuidar da minha saúde física, com alimentação, com exercício físico, eu preciso também cuidar da minha saúde emocional. Então, a primeira coisa é cuide da sua saúde física e emocional. Perfeito. E por que tanta gente foge desse tema? Por que tanta gente rechaça a alta performance e prefere a zona de conforto? E se diz estar feliz, estar bem e não querer sair dali. Tá bom, tô assim, não quero mais do que isso aqui. Confortável. Excelente pergunta. Quero dar um passo atrás e falar da diferença da zona de conforto para a zona de segurança. O que a gente chama de zona de conforto, para mim, não tem nada de conforto nisso. Não é confortável você ter triglicerídeo alto, diabetes alta, você ter dores nas articulações, não conseguir fazer movimentos, não conseguir levantar peso. Não é conforto isso. É seguro. Então, as pessoas que vivem nesse lugar que dizem que não querem mudar, não é verdade. Elas querem e a maioria delas já tentou. Pagou 1 ano de academia, nunca foi. Quis deixar de fumar, não conseguiu. Tentou fazer dieta a vida inteira, começa a dieta na segunda, na quinta já abandona. Já foi. Não consegue manter. Então não tem zona de conforto nisso. Tenho certeza que a maioria das pessoas que vivem nesse ciclo vicioso, ele não é um ciclo virtuoso, ele é um ciclo vicioso de autodestruição, não tá confortável nesse lugar, mas tá seguro. Tá seguro por quê? Porque dentro desse círculo eu sei o que acontece aqui. Eu sei que se eu não for pra academia, se eu não cuidar da alimentação, eu posso comer aquela monte de gordura que eu quero, eu vou dormir mal, mas eu já conheço como é que é dormir mal. Eu vou ter dor nas minhas articulações, mas aí eu vou lá e tomo um remédio, já sei como funciona. Então tem segurança no conhecido. Mesmo que haja dor. Mesmo que haja dor. Interessante. Mesmo que haja dor. E o que é muito comum, né? Existem inúmeras pesquisas que mostram que o ser humano, ele tem muito mais medo de perder o conhecido do que conquistar o novo. Caraca, essa frase é boa. Então eu tenho medo de perder o relacionamento abusivo porque eu não sei como é que vai ser lá fora, então eu fico aqui. Ou como vai ser a vida sem ele. Como vai ser a vida sem ele? Eu tenho medo de sair desse emprego que eu tô há 15 anos, né? Não pode falar no ar, é aquela coisa. Não entrego nada, venho pra bater ponto, fico no telefone o dia inteiro, sou um funcionário medíocre. Mas eu sei o que acontece aqui dentro, eu sei que o meu chefe não vai me mandar embora, eu vou ficar aqui até me aposentar. Me permita compartilhar um caso, obviamente que eu não vou citar o nome aqui. Mas uma pessoa me procurou no Instagram, uma pessoa que eu não conheço, inclusive até a mensagem dela caiu nas mensagens... Tipo spam lá no Tipo Instagram. spam, isso. E aí volta e meia eu dou uma olhadinha lá pra ver se tem alguma mensagem lá. E tinha uma mensagem dessa pessoa, um homem. E a mensagem era a seguinte: tenho te acompanhado nas redes sociais, gosto do seu conteúdo e senti que precisava perguntar isso pra você. Dessa forma. Falei, meu Deus do céu, o que que vem, né? Ele falou assim, sou frentista, ganho R$ 2.300 fixos por mês, mais vale alimentação. Recebi uma oportunidade para trabalhar como representante comercial ou vendedor, enfim, de uma empresa de móveis planejados. E a proposta é sem fixo ou um fixo muito baixo, agora não recordo, já tem um tempinho, e 5% de comissão. O que você faria no meu lugar? Ele perguntou. Pergunta capciosa. Olha só, o que o cara, né, eu não conheço, ele provavelmente, pessoalmente, a gente nunca se viu, é de outra cidade, e ele sentiu que tinha que perguntar isso aí pra mim, enfim, talvez venha do posicionamento, nós estávamos tanto falando, e o que eu fiz, obviamente, que eu respondi com perguntas, né? Fiz um mini coaching ali com ele e fui fazendo perguntas. Mas no final das contas, o que ficou claro é que essa frase que você acabou de dizer, ela impera. É mais fácil eu
ficar com a limitação, porém sabendo que eu tenho esse dinheiro, ele vai entrar todo mês e tal, ele tá seguro, do que eu me desafiar a ir pro novo, que pode me render muito mais, mas pode não. Então, e aí, o que eu faço? E eu fui fazendo perguntas para ele nesse sentido, né? E aí ele foi encontrando as respostas. E depois eu ainda falei para ele, olha, seja qual for a decisão que você vai tomar, coloca o joelho no chão, né? E fala com Deus. No final das contas, o melhor recurso que você pode ter é o recurso da oração. Desejo para você boa sorte, independentemente da escolha que você for fazer. Eu não vou te dizer aqui o que você tem que fazer ou não. Te fiz perguntas para você pensar. Mas quem pode te dar um direcionamento é o Senhor. Então, põe teu joelhinho no chão. Ele agradeceu e tal. E eu não sei o desfecho que levou. Não nos falamos mais. Mas é um belo exemplo. Ele que citou que, inclusive, ele tem 2 filhos, que aí ele tem, ao mesmo tempo que ele quer dar mais conforto, ele tem medo de perder esse... O medo. A segurança. A segurança que ele tem, porque ele já sabe e tal. E aí eu fui fazendo perguntas, o que ele quer, o que seria mais importante pra ele. Enfim, não sei que fim levou, mas trouxe esse exemplo que é muito didático com a frase que você usou. E é muito comum. E está ligado à mentalidade dele também, não está, Laure? Também. Porque as pessoas, principalmente os empreendedores, os empresários, no Brasil, que é um país com tanta carga tributária, uma carga tributária tão alta, que tem coragem de empreender, hoje precisa ter coragem para você empreender, são pessoas que esse grau, ele é diferente, essa balança ela é invertida. O medo de ficar naquele mesmo lugar é pior, dói mais do que a vontade de empreender e de arriscar. Então, são pessoas que superam esse medo, que entendem que é no novo, que é nesse lugar onde você não tem controle do que está acontecendo, que tudo pode acontecer. Que pode ter coisas que não vão sair como a gente planeja, mas tem outras que bom que não saem como a gente planeja. Porque se não saiu como eu planejei, pode ser que eu tenha coisas muito melhores. Porque nem tudo. Eu posso falar pra vocês que há 2 anos atrás, ou há 2 anos e meio atrás, se vocês me falassem que hoje eu estaria aqui, vivendo o que eu tô vivendo, e não só aqui nesse programa, mas como vida pessoal, que eu estaria alcançando os resultados financeiros que eu tenho alcançado, que eu estaria vivendo o que eu tô vivendo, eu ia dizer, você tá louco. Não, imagina, eu nem planejo isso. Eu responderia a mesma coisa. As nossas histórias são muito parecidas nesse sentido. São. A gente começou quase que junto, essas mudanças, Exatamente. transformações. Eu até falo que eu não fiz transição de carreira, eu fiz expansão de carreira. Porque de advogada, fui trabalhar para esse mundo e no final das contas eu não deixei de ser advogada nem de advogar eventualmente, né? Para casos bem específicos. Mas tudo agrega, tudo soma. Então hoje eu sou empresária, hoje eu sou advogada, eu sou mentora, eu sou hipnoterapeuta e eu me posiciono em cada um desses lugares perfeitamente. Eu sei o que eu tô fazendo quando eu tô lá naquele lugar. Eu ocupo o meu lugar. Eu me posiciono da forma que eu preciso me posicionar, né? E isso faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho de mentalidade financeira. Ah, esse assunto... O que você vê hoje que é um dos maiores sabotadores das pessoas que estão buscando a prosperidade? Eu vou dizer algumas coisas que eu acredito que precisa ter para você ter uma mentalidade de riqueza, de abundância, né? Uma delas a gente já falou aqui, que é você ser inconformado. Enquanto você for conformado ou tiver na conformidade, na forma que você nasceu, que você foi criado, e eu nasci na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Enquanto você for um conformado de viver a mesma realidade que seus pais viviam, que seus avós viviam, que as pessoas que estão ao redor de você vivem, nada vai mudar na tua vida. Então, a primeira coisa que você tem que ser um inconformado, não aceitar aquela realidade como uma sentença de morte, uma sentença definitiva, né? E é importante você saber que a partir do momento que você for inconformado, as primeiras pessoas que não vão te apoiar vão ser aquelas mais próximas de você. Fato. Os teus amigos, teus familiares, eles não vão te apoiar. Quem já passou por isso sabe muito bem.
Por quê? Porque eles vão ver você indo embora. Eles estão enxergando as tuas costas viradas para eles que estão naquela forma, naquele lugar, naquela manada, e você tá indo para outro caminho. E eles vão começar a te criticar, a te julgar. A tentar te trazer de volta. A tentar te trazer de volta. Então, esse é um... E muitas vezes, gente, essa é a forma de amar deles. Não é porque eles não gostam de você ou que eles querem o teu mal. Eles querem te manter junto, eles querem te manter... Isso. É uma forma de amar. O que eles estão falando, a opinião deles é com base na visão que eles têm de mundo. Com base nas experiências deles. Então, eles não sabem como é lá fora. Eles têm um medo do novo. Então, eles não querem que você vá. Então, eles vão te criticar, eles vão fazer de tudo para que você não vá. E muitas vezes, se você não tiver bem decidido, bem conformado mesmo, você volta para aquele lugar. Eles te puxam de volta. Então, o primeiro ponto é você saber que você vai ter que enfrentar críticas e opiniões contrárias. Quer ouvir alguém? Procure quem já viveu aquilo. Quem tá naquele lugar que você quer viver. Quem vive o processo de ser inconformado. Busque escutar essas pessoas que saíram desse lugar e estão lá vivendo aquilo que você quer viver. Porque essas pessoas vão conseguir te dar inspiração para superar essas primeiras dificuldades, para ultrapassar essa barreira, né? Segundo ponto, e não em grau de escala, em que um ou outro tem que ser um primeiro e o outro em sequência, mas independente de qualquer coisa, você precisa ter esse ponto, que é a decisão. Às vezes eu pego mentorados que falam para mim, Lauriane, eu faço muito dinheiro. Eu atendi uma pessoa sábado. Eu faço muito dinheiro. Um empresário de sucesso, estou olhando para ele de renome, internacional, palestrante internacional. Enfim, uma pessoa de sucesso. Eu faço muito dinheiro. E tô cheio de dívidas. Aí eu falei para ele, como é que era a tua infância? Meu pai vivia cheio de dívidas. Meu sonho era viver a vida que o patrão do meu pai vivia. Eu falei, o que você vive hoje? Eu vivo a vida que o patrão do meu pai vivia. E o meu financeiro tá igual com as dívidas do meu pai. As dívidas do meu pai. Exatamente. Cheio de dívidas. Aí eu falei, olha que loucura. Daí eu falei assim, perguntei pra ele, que é o ponto agora. Você decidiu ser rico? Desde muito jovem. Eu falei, tem certeza? Vou provar pra você que você nunca decidiu ser rico. E eu comecei a fazer perguntas. E ele entendeu que ele nunca decidiu ser rico. Que ele nunca decidiu ser próspero, abundante. Porque se ele tivesse decidido, ele ia saber mais do que fazer dinheiro. Ele ia saber investir, economizar. Ele ia saber fazer capital, patrimônio, manter, multiplicar. Ele não sabia fazer isso. Ele sabia gerar renda e consumir mais rápido do que ele conseguia gerar. Ele decidiu que ele queria viver a vida do patrão do pai. Exatamente. Não que ele queria ser rico. E aí ele não tinha se dado conta que ele nunca tinha decidido ser rico. Que ele nunca foi uma prioridade criar patrimônio. Nunca foi uma prioridade ter investimentos. A prioridade era o quê? Viajar, comer bem, beber bem, aproveitar a vida, estar em bons lugares, sentar em mesas de alto valor. Só que ele tinha um quarto escuro, ele dizia. Eu tenho um quarto escuro. Eu me sinto como um drogado que se droga no quarto em casa. Uau. Então, o segundo ponto é a pessoa precisa decidir viver diferente. Decidir que ela quer ser rica, decidir que ela quer ser próspera e abundante. E riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Ser próspero, ser abundante. Existem riquezas que não são compráveis financeiramente. Existem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Então, você precisa decidir viver uma vida de abundância, de plenitude, de riqueza e riqueza em todas as áreas da sua vida. Se você tá andando com um pneu furado, tu não vai muito longe. Se você tem uma empresa sólida, uma empresa que prospera, que traz muito recurso financeiro, mas o teu casamento, a tua família tá destruída, o teu filho não tem o pai, não tem a mãe, não tem o carinho, não pode falar com ninguém, vai se aconselhar na rua, daqui a pouco tá nas drogas. Você não é rico. Não é rico, você pode ter dinheiro. Você tem dinheiro. Você não tem paz. Não tem tranquilidade. Você pode ter dinheiro, mas não necessariamente ter riqueza. E dentro dessas crenças, Lauri,
O que tu podes trazer, que tu mais encontra, que as pessoas te buscam para ser trabalhadas? Quais são as crenças que tu vê, assim, que tu destrava e a pessoa, pá? Ou se tu pode citar um exemplo de alguém que você conseguiu tratar e essa pessoa, no virar de chave, ela se posicionou, ela trocou a mentalidade? Consigo trazer vários exemplos. Normalmente a gente tem uma setagem, né, um teto invisível financeiro. Eu atendo pessoas que já faturam milhões, que tem um teto. Teto de milhões, muito mais alto que o de muitas pessoas, mas é um teto. E ela podia ultrapassar e fazer muito mais que aquilo, e fica naquele teto. Assim como tem teto de pessoas que começam a faturar 10 mil, quando começa a passar, um mês vai lá, se sabota, e aí no outro mês ela faz 8, para superar, se no mês ela fez 12, no outro ela faz 8, para superar aquele... Pra se manter no 10. Para se manter no 10, na média no 10. Então, não importa qual é a tua setagem, tu tem uma setagem, né? Importante é descobrir qual que é. E é fácil de fazer isso, tá? Pega a tua média dos últimos 12 meses ou dos últimos anos e veja qual é a soma, tudo que você fatura, tudo que tu recebe, e veja qual é a média que você aceita receber aquela ali, a tua setagem. Então, aí eu começo a encontrando isso, e a pessoa fala isso, eu tenho dificuldade de fazer mais dinheiro, eu tenho alguma limitação, ou eu gasto muito, ou eu imobilizo tudo que eu ganho para não gastar, e aí não me permito aproveitar. Então, existem várias nuances de um pensamento de escassez. Existe aquele que tem muito patrimônio, mas não tem dinheiro na conta. Tudo que ele ganha, ele imobiliza por medo de perder. Isso é escassez. A pessoa não aproveita o dinheiro. Ela não vive, ela não se permite ir a bons lugares jantar, ou almoçar, ou a viajar, ou proporcionar bons momentos para a família. É uma pessoa escassa, que imobiliza tudo. Aí tem o outro que tudo que ganha, gasta tudo. E aí a gente vai entender esse comportamento destruidor financeiramente. Ele tem crenças relacionadas a que eu não mereço ter dinheiro. O rico não vai para o reino dos céus. A pessoa rica é a pessoa que rouba, que machuca, que ganha, tira... atendi esses dias, o pai dele falava que os ricos, os empresários, tiravam vantagem em cima das outras pessoas, se aproveitavam das outras pessoas, e aí o subconsciente dele entendia. Eu não quero ser uma pessoa que se aproveita dos meus colaboradores, eu não quero tirar vantagem em cima deles. Aí o foco dele nunca foi no lucro. Nunca focou em ter lucro na empresa. A empresa ganhava para pagar as contas. Se ele tiver lucro, em tese ele vai estar explorando o colaborador. A empresa dele ganhava para pagar as crença. Contas. Tudo é crença. Aí tem um outro que não consegue fazer dinheiro porque teve uma experiência. Tinha uma empresária que eu atendi, ela tinha uma experiência com dificuldade financeira e a família teve que pedir dinheiro pro avô. E o avô, ao entregar o dinheiro na frente dela e do irmão dela, humilhou o pai dela, dizendo que ele não sabia cuidar do dinheiro, que ele só jogava dinheiro fora. E aí ela interpretou naquele cenário, aquela criança entendeu no subconsciente dela que que o dinheiro trazia humilhação, que o dinheiro era motivo de briga familiar e motivo de humilhação. E aí o subconsciente, que é literal, para quem não assistiu o episódio anterior, né, assista, porque vai entender o que eu tô falando aqui. O nosso subconsciente, o que tá lá de crença, de informação, ele é literal, ele vai cumprir com aquilo. Então, se eu entendo que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é motivo de briga, é motivo de humilhação, que o dinheiro não me leva pro céu, que o dinheiro faz com que eu seja explorador, e eu não quero nada disso, o que eu vou fazer com o dinheiro quando eu receber? Vou jogar fora? Vou eliminar. E aí, muitas vezes, gastando muito. Gasta até com bobagem, com coisa desnecessária. Isso, doa, faz dívida. Exatamente. Mas esse negócio de crença é muito forte, que eu tava conversando com um amigo que tá tendo... ele conseguiu montar um belo negócio digital. Ele tinha uma empresa física, material de construção, e começou a entender o mecanismo para poder usar o Mercado Livre e usar o digital para vender mais. E hoje ele tem uma operação, assim, muito grande, faturando milhões, tá super bem. E eu conversando com ele, falei, cara, eu tô agora começando a entender esse universo do digital, né? Hoje, o nosso negócio, ele basicamente funciona muito mais no digital do que no presencial.
E aí eu falei pra ele, só que eu, cara, não consigo ver caminhos pra crescer mais. Não sei, eu preciso enxergar melhor. E ele usou uma frase que me marcou. Ele falou assim, amigão, tenha em mente que o teto da empresa é a crença do dono. É isso aí. O teto da empresa é a crença do dono. Ele falou assim, cara, não é que tu não vê formas de crescer no digital. Tu tem crenças que tu tem que trabalhar. Exatamente. Porque a hora que tu trabalhar essas crenças, tu vai encontrar os caminhos. O negócio vai crescer. Sim. Porque o teu teto vai ser outro daí. Aí tu vai ter um outro automático. teto. Depois um outro teto. Depois um outro teto. Que é como você falou. Ele também tem o teto dele. Uhum. Talvez De seja milhões. no milhões. Ok, pô, maravilhoso. Mas é um teto. Por que que milionários ou bilionários quebraram? Existem N exemplos por aí de terem quebrado. O Trump é um, né? Quebram e do nada as pessoas, em menos tempo do que antes, elas se tornam milionárias ou bilionárias de novo. Porque essas pessoas, elas têm essa mentalidade. Quem é bilionário, ela não tem mentalidade de milionário. Pra ele é Ela tem mentalidade de fazer bilionário. bilhão, né? Porque ele já tem essa mentalidade, ele sabe como é que é, ele já chegou lá. E quem chegou uma vez, chega quantas outras vezes for preciso. Eu gosto de contar uma história. A gente falou aqui que mentoria é ganhar tempo. Quando você contrata uma mentoria, você está, no final das contas, ganhando tempo. Você está Comprando tempo. comprando tempo. Você está aproveitando a expertise do mentor para que ele te dê os caminhos e você consiga chegar mais rápido onde você quer chegar. E aí essa história é bem curiosa, porque o Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro, dono da WhatsApp, já foi proprietário do Orlando City e hoje tem produtos digitais também, junto com o Joel J e com o Caio Carneiro. O Flávio Augusto, ele conta uma história que, quando ele tinha vendido o Orlando City, e naquela operação ele tinha feito muito dinheiro, talvez bilhões, ele decidiu vender um almoço com ele. E esse almoço custava R$1 milhão. Ele morava em Orlando, à época, e ele jogou na internet. Ó, tô vendendo um almoço comigo. Quem quiser, R$1 milhão. E teve um empresário do Rio de Janeiro que mandou o Pix pra ele. Me manda o Pix aqui que eu já quero... Mandou R$1 milhão na conta dele. E o cara não só fez o Pix, como saiu do Rio de Janeiro, pegou um avião e foi pra Orlando. Porque a ideia era tipo assim, vamos combinar. Pode ser que um dia que eu esteja no Brasil, a gente almoça junto. O cara pegou o avião e foi pra Orlando almoçar com ele. E ele, quando tava indo pra esse almoço, ele tava pensando assim, o Flávio Augusto, será que eu não tô roubando o dinheiro desse cara? Pô, eu lancei um negócio meio que na louca assim, né? R$1 milhão pra almoçar comigo. O cara me mandou o Pix, tá vindo pra cá. E se eu não conseguir gerar esse valor pra ele? E aí? E ele entrou nesse conflito. E ele encontrou uma forma de resolver esse conflito. Quando ele chegou no almoço e ele encontrou o mentorado, que havia investido R$1 milhão pro almoço, ele olhou no olho do cara e disse, amigão, seguinte, se depois desse almoço você sentir que não valeu a pena, eu quero que você me fale que eu vou te devolver o Pix de R$1 milhão. Fechou? E o cara disse, não, fica tranquilo, Flávio, vai ser bom, eu tenho certeza que vai ser proveitoso. O Flávio disse, cara, ok, mas se você, por qualquer motivo, me falar que não foi bom, Não teve valor. que não teve valor, fica em paz e eu vou te devolver o R$1 milhão. Resumindo, terminou o almoço, o cara agradeceu o Flávio, voltou pro Brasil e uma alteração fiscal que o cara fez por recomendação do Flávio, o cara economizou R$9 milhões. É isso. E aí eu te pergunto, valeu o investimento de R$1 milhão? Valeu o almoço? Uma dica, o Flávio pescou, falou, cara, aqui ó, tá aqui ó, você vai mudar isso no teu negócio. Uma dica só, os caras viraram amigo, hoje o Flávio mantém contato com o cara, pronto. Não precisa nem pagar mais pra almoçar com ele. Não comprou o acesso, ganhou dinheiro com isso e ainda se tornou amigo do cara hoje. E depois o Flávio diz, depois eu dei outros insights pra ele e já ganhou muito mais. Sabe, é interessante você falar dele, porque eu ia trazer até uma informação que eu assisti um podcast dele, que perguntaram pra ele, como é que eu faço pra ter uma mentalidade de milionário, né? Ele falou, você tem que voltar no tempo e me perguntar 10 anos atrás, porque a minha mentalidade hoje é de bilionário. Caraca. Uau. Caraca. E é mesmo, é um cara que pra ele é muito fácil. É muito fácil. Ele olha pra um negócio, é muito fácil pra ele. Enquanto pra eu, Guilherme e Reginato, olhar pro digital e falar assim, cara, como que eu vou pro próximo nível? Pra ele é muito fácil. Ele olha e fala assim, não, cara, isso aí aqui é coisa pequena, café pequeno, pega aqui, já joga ali. Quando você vê, o negócio deu certo. Mentalidade. O segredo da riqueza está na mentalidade. E pra isso, a pessoa pode contar com você
Com certeza. Deixa o seu Instagram, por gentileza. pra nossa audiência. @Lauriane F. Silva. Pode me procurar nas minhas redes sociais. Lá tem meu WhatsApp. Manda mensagem se tiver dúvida. Fala comigo. Vamos trabalhar essa mentalidade porque o universo é abundante. Tem espaço e tem riqueza para todo mundo ser próspero, abundante e rico e viver muito bem. Tem que decidir isso, né? Tem que decidir. Muito bom. Se posicionar como uma pessoa de sucesso e de riqueza e querer tomar posse disso. Amém. Receba. Lauri, muito obrigada. Tua participação foi incrível. Trouxe um conhecimento fantástico para nós e para os nossos Foi ouvintes. uma aula maravilhosa aqui. Extremamente gratificante. Muito obrigada por ter vindo e aceito o nosso convite. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Foi divertido, foi um papo gostoso. Precisando, contem comigo. Será sempre uma honra vir aqui e aproveitar esse tempo com vocês. Prazer foi todo nosso. E você, se quiser nos acompanhar pela rede social, nossa convidada, @Lauriane F. Silva. O meu é o @Gui.Reginato. E a minha esposa, Grazi Bonfante. Muito obrigado pela sua audiência. Quarta-feira que vem a gente está de volta com muito mais. Até a próxima. Até mais. Tchau.